Nós somos a assessoria VixCC e nós vamos explorar um tópico muito polêmico. Quais são os problemas que nós identificamos com os planos de treino do Zwift? Para quem não sabe, o Zwift é uma plataforma de treinamento indoor, para mim, a mais completa. Ele oferece corridas infinitas, basicamente. Todos os dias tem diferentes corridas lá para você participar. Diferentes mapas, infinitos também, mapas de subida, mapas de plano. É muito legal a interação que você consegue implementar no Zwift e diferentes planos de treino, né? Tem infinidade lá de intervalados e treinos ali para você fazer. Embora o Zwift seja a plataforma mais completa para treinamento indoor, existem alguns pontos que a gente não pode confiar. E existem alguns problemas em que a gente vai elencar hoje nesse vídeo. Recentemente estava conversando com um assessorado e ele fazia treinos no Zwift antes de treinar com a gente, né? Treinar na assessoria. E ele estava contando que ele gostava demais do Zwift. O Zwift é uma plataforma, é um ecossistema muito interessante. E ele gostava demais, sempre fazia treinos basicamente todos os dias. Né? Ele é um executivo e ele treinava antes do expediente, vamos dizer assim. E ele fazia ali 1 hora e 20 de treino todo santo dia. Só que chegou um momento em que ele viu uma certa monotonia nos treinos. E ao invés de ter boas sensações, a percepção de esforço dele para o mesmo esforço estava piorando. Ou seja, ele estava fazendo mais força em questão de percepção do que produzindo em questão de potência, em questão ali de rendimento. Pois é, se nós formos para a área científica, vários estudos científicos nos mostram essa situação que o treino apenas no Swift pode ir contra as teorias do treinamento esportivo. O que eu estou falando mais especificamente? Se a pessoa treina apenas no Swift, e nós estamos falando de um treino indoor, e se é treino indoor, a tendência é que fique um treino mais curto, 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, e normalmente treinos mais intervalados pela questão de motivação, isso pode gerar o que a gente chama de monotonia ou da falta de variabilidade nesses treinos. O que é isso? Primeiro, a falta de variabilidade, a gente fala de estímulos e até do terreno, o local onde está acontecendo. Então vamos perceber que a pessoa está pedalando indoor. E a falta de pedal na rua, porque a rua é o que diz, o específico, o treino específico para o ciclismo, a transferência é muito maior do que ser dentro de um local indoor, no rolo, né? Então, quando nós falamos em variabilidade, nós, além de falarmos do terreno, ponto primeiro, a gente fala também do tipo de estímulo. A gente vai perceber que a pessoa que treina dentro do Swift, então até foi uma situação que o Igor trouxe do nosso assessorado, é um treino muito mais intervalado. Então estão faltando aqueles treinos, os famosos treinos Z2, mais contínuos. E isso ao longo do tempo, treinar só de uma forma, apesar do treino parecer diferente, porque são inúmeras as possibilidades de intervalado, o que está acontecendo é que o indivíduo está treinando só o intervalado. Faz as competições nós estamos falando em alta intensidade também, então não é intervalado, mas é alta intensidade, mas está faltando aqueles treinos de recuperação, aqueles treinos ao ar livre, aqueles treinos no terreno, e isso ao longo do tempo, cientificamente, vai mostrando que está faltando algo. Então, são vários estudos que nos mostram isso, que a gente precisa dessas Tem um alterações. estudo muito legal, inclusive, que ele demonstra de maneira ali um treino monótono, ou seja, um treino basicamente repetido e um treino variável. O desgaste proporcionado pelo treino monótono é muito maior do que esse treino variado. E muito por conta disso também o nosso assessorado ele devia ter atingido um nível de desgaste que não era saudável e, por consequência, o nível de desempenho dele foi caindo ligeiramente. Né? Só não confunda treino variado com treinamento intervalado. Isso Quando aí. nós falamos treino variado, é que o indivíduo ao longo da semana e depois ao longo dos meses, óbvio, ele está variando várias intensidades de treino ou várias zonas de treinamento. E não está treinando normalmente em uma zona mais específica. Então, da mesma forma como a gente já fez até vídeo sobre isso, que fala que aquela pessoa que não tem uma planilha para treinar, normalmente ela treina sempre leve ao longo do leve ou moderado ao longo da semana e isso é monótono. A mesma forma também acontece no Swift se a pessoa está optando sempre por treinos intervalados, onde o treino está sendo mais intenso todas as vezes. Então essa variabilidade é que é importante.
Teve uma outra assessorada também que nós estávamos conversando. A gente conversa bastante dentro da assessoria porque o feedback é algo extremamente importante para nós. E, por consequência, a gente traz essa interação sobre diversos assuntos no mundo do ciclismo, né, com os nossos assessorados. Essa nossa assessorada falou que gostava demais de treinar com o Zwift, era muito interativo todos os planos de treino, e às vezes o Zwift lá até oferece alguns planos se você paga um algo a mais ali. E é bacana porque traz o treino de maneira mais prática, de maneira você só vai lá e faz o treino. Só que tem um problema, né? Porque apesar de ter uma certa estrutura de treino, tem uma certa organização, mescla intervalado com treino contínuo, por exemplo, essas estruturas que o Zwift oferece, através do TrainPix também, essas estruturas não são adaptadas à individualidade da pessoa. Essa nossa assessorada estava contando que, pô, apesar dela estar melhorando, isso é um aspecto extremamente positivo, né, por conta da estrutura ser uma estrutura bem organizada. Essa estrutura não considera princípios básicos do treinamento, como, por exemplo, o ajuste às suas necessidades, o ajuste à sua rotina, o ajuste aos seus objetivos. Então, fica genérico. E num treinamento especializado, num treinamento efetivo, ser genérico é ser pouco efetivo, né? E aí, mais uma vez, entrando cientificamente nessa situação, nós estamos falando do treinamento individualizado, individualizar o treino. E é bacana a gente falar disso porque não é só o Swift, mas a gente está falando especificamente do Swift, mas todos aqueles programas de treino que normalmente são pré-pagos, ou seja, você comprou para receber um programa de treino, o Swift tem uma boa estrutura, uma boa dinâmica, isso não é mentira, mas o que a gente percebe claramente nos atletas ou nas pessoas que optam por esse tipo de treino? Eles melhoram bastante no início, é facto. Mas depois, ao longo prazo, não ao longo, a médio prazo, médio e longo prazo, eles percebem que começam a ficar estagnados e não melhoram. E isso por quê? Porque esse plano não foi individualizado para a pessoa. Então, quando nós temos um plano individualizado, esses benefícios eles continuam a médio e longo prazo. Coisa que normalmente, quando são pré-pagos, isso não acontece. Acontece apenas o início, que tem uma melhoria. Cientificamente, a pessoa, ou melhor, fisiologicamente, a pessoa está se adaptando ao novo estímulo, porque ela está fazendo coisa nova. Mas logo, logo se adapta e a partir daí não tem melhorias. Então, nós estamos falando que, e são vários os estudos que são publicados hoje na literatura, que nos mostram essa individualização de treino levando a mais melhorias e a mais longo prazo essas melhorias. Coisa que normalmente a gente não vê em treinos que são gerais, generalizados. O treino generalizado te dá uma melhoria a curto prazo, a partir daí, não mais. E é legal a gente deixar pontuado aqui, deixar bem esclarecido, que apesar da gente ter citado alguns contras que o Swift proporciona, existem mais prós, né, do que contras. Eu, particularmente, como eu falei no início do vídeo, é um ecossistema que para mim é completo. Pois oferece conveniência, oferece estrutura, oferece uma gamificação do seu treino de ciclismo. Porém, claro, a gente pontuou aqui no vídeo de hoje que carece, né, de variabilidade, de individualização. E se você é um atleta que quer melhorar, quer ter o algo a mais, quer ter um acompanhamento específico, quer ter um acompanhamento pensando nos seus objetivos, aí destoa um pouquinho do que o Zwift pode oferecer. E aí entra, né, o papel de uma assessoria esportiva, que é o que nós fazemos, por exemplo. E essa é o que a gente quer trazer também quanto ao geral do treinamento, é que você tem que incluir variabilidade, você tem que incluir esse espaço outdoor, porque muitos assessorados nossos, tipo 20%, eles só treinam indoor e é um número muito elevado e, por consequência, acaba tendo um déficit na questão técnica, na questão, né, mental de sofrimento ao ar livre, que são outros Tática, aspectos, a tática, tática, né? que quer queira, quer não mesmo. E não é No... só tática de competição, É né? isso aí, não a tática de competição, a tática de pedal mesmo, o saber se posicionar dentro de um pedal para não ficar para trás, num certo pelota, Sim. isso faz falta realmente, sem E se dúvida. vocês querem que a gente elenque os prós do Zwift, que são inúmeros, deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo, assista os nossos outros vídeos e é isso. Um abraço. Abraço.